Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz a versão de São Lucas a respeito da parábola dos talentos que nós ouvimos neste domingo passado pela liturgia da igreja, segundo a versão de São Mateus. São Mateus fala de talentos, São Lucas fala de moedas de prata que o rei confiou aos seus empregados. A cada um dos seus empregados o rei confiou
100 moedas de prata. Já em São Mateus, fala que os talentos foi dado a cada um dos servos segundo as suas capacidades próprias. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1. Mas em São Lucas, os servos receberam numa proporção igual, 100 moedas de prata, para também fazerem render lucro para o seu senhor. Agora, precisamos entender, né? O grande dom, o grande talento que recebemos de Deus é a fé. E Deus quer que esse dom cresça sempre mais em nós. O cristão é chamado a crescer sobretudo nas virtudes teologais que Deus nos concedeu como embriões desde o nosso batismo. Embriões que devem se desenvolver, né? A fé, a esperança e a caridade. É as 3 grandes virtudes da vida cristã e que devem desabrochar cada vez mais em nossa vida. E olha, se não crescermos espiritualmente e não fazermos crescer essas virtudes, principalmente a virtude da fé, nós teremos sim uma culpa pessoal pelo nosso não crescimento, pela nossa irresponsabilidade em não colaborar com Deus para que os dons que Ele nos concedeu pudesse crescer cada vez mais. Seremos responsabilizados por termos desperdiçado as graças que Deus nos confiou. Às vezes observamos na igreja pessoas adultas que já caminham há anos na igreja, já com seus 50, 60 anos de idade, alguns indo para 70 anos, e a gente observa que muitos ainda vivem uma fé infantil, uma fé imatura, ainda presos à sua catequese de primeira comunhão. Não se esforçaram o suficiente para fazer crescer o dom da fé em suas vidas, e por isso vivem uma fé infantilizada, que não amadureceu, que não se robusteceu na vida cristã. Precisamos crescer sim espiritualmente. São Paulo, uma vez escrevendo aos Efésios, fez este desafio para todos nós, dizendo que nós temos que crescer até a maturidade de Cristo, ou precisamos crescer até a estatura de Cristo. É claro, nós, por nossas fragilidades, por nossas fraquezas, nunca vamos chegar à maturidade de Cristo, mas este é o ideal da vida cristã: buscarmos colaborar com Deus, com as graças que Ele nos concedeu e nos concede a cada instante, para crescermos cada vez mais, para nos aproximarmos cada vez mais da estatura de Cristo, na nossa fé, na nossa vida espiritual, na nossa conversão. E quando isso não acontece, quando não buscamos esse crescimento espiritual, na fé, na esperança, na caridade, vivemos a nossa vida cristã deformados espiritualmente. Pessoas adultas por fora, mas com uma fé infantil, uma fé imatura e por isso muito frágil.
Uma fé imatura não resiste às provações da vida. Uma fé imatura acredita em qualquer coisa, em crendices, em superstições. Se uma pessoa diz para você que se você colocar uma ferradura com 7 furos atrás da sua porta, você vai atrair prosperidade material, vai atrair paz para a sua casa. Aí essa pessoa de uma fé imatura, que acredita em qualquer coisa, vai lá e coloca a ferradura com 7 furos atrás da porta. Como é que pode acreditar que uma ferradura vai atrair bênçãos para a sua vida? Ou então chega uma outra pessoa que acredita em qualquer rezador ou qualquer pai espiritual que aparece por aí, oferecendo receitas para a felicidade, e diz: se você quiser conquistar o seu amor, você vai ter que arrumar um jeito. Se for uma mulher que estiver perseguindo este amor, né, você vai ter que arrumar um jeito de conseguir uma peça de roupa deste homem, principalmente a cueca dele, e tem que ser uma cueca sem ter sido lavada, hein? Aí você vai mergulhar essa cueca numa garrafa de cachaça e vai ficar 7 dias com essa cueca, com essa roupa deste homem que você quer conquistar, dentro dessa garrafa com a cachaça, e dizendo todos os dias: este homem vai ser meu, este homem vai ser meu. E a pessoa que não tem uma fé madura acredita nesses tipos de superstições, de crendices, de magias, de feitiçarias. Acredita em qualquer pregador que aparece por aí dizendo que está pregando o evangelho. Acredita em qualquer religião que aparece por aí. E alguns até chegam a falar: ah, se está dizendo o nome de Deus, isso que importa. Mas que Deus estão pregando? Que Deus estão ensinando? Tem pregadores aí que ensinam um Deus que negocia suas graças com os seus filhos, dizendo: vocês precisam dar um dízimo bem gordo, vocês precisam dar tudo o que vocês têm, para que Deus possa dar em dobro para vocês. Tem pregadores que pregam um Deus assim, que negocia suas graças com seus filhos, como se Deus precisasse de nossos bens materiais. A própria palavra já fala: Deus quer nos conceder as suas graças de graça, porque Ele nos ama infinitamente. Mas uma fé imatura acredita em qualquer coisa, e uma fé imatura não sabe nem no que deve crer. O que é que o cristão católico deve crer? Precisa aprender da igreja, a igreja que nos ensina o que devemos crer. Por que que todos os domingos e dias santos a igreja nos faz rezar o credo? Porque ali está o que devemos crer. O que é o credo? Em cada artigo que nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Creio em seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, que morreu e ressuscitou no 3º dia. E assim vai, né? A igreja vai nos ensinando o que devemos crer, em que devemos colocar a nossa fé. E olha, queridos irmãos, quando nós não crescemos na fé, com certeza a gente também não aprende em que devemos crer de verdade, para conseguirmos
a nossa salvação eterna. Como fazer para desenvolver em nós esse dom da fé que Deus nos concedeu? E junto com a fé vem a esperança, vem a caridade. Como é que podemos fazer para que sejamos cada vez mais pessoas maduras na fé, adultas na fé? Primeiro, através da nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus. Todos os dias, aprender a ter esse diálogo íntimo com Deus pela oração. Se você não reza, meu irmão e minha irmã, você nunca vai crescer na fé. E não adianta rezar de vez em quando, e não adianta rezar só quando o calo está doendo debaixo do pé, ou seja, quando está passando por dificuldades na vida, fazendo de Deus um amuleto para te ajudar nas horas mais difíceis, ou uma muleta para te ajudar a caminhar no meio das dificuldades. É preciso ter uma vida de oração no dia a dia, de manhã, no meio do dia, de noite, tirar momentos para conversar com Deus. Segundo, crescemos na fé pela meditação da palavra de Deus. Não adianta rezar um monte de coisas e não fazer um caminho de oração pela palavra de Deus e com a palavra de Deus. Tirar 10 minutinhos por dia. A fé é como um embrião. Por que a igreja nunca vai ser a favor do aborto? Porque aquele embrião em forma de célula, já ovulado no útero da mulher, já é a vida, já é o ser humano em potencial. Desde o nosso batismo a gente já traz esse embrião da fé dentro de nós. Ele precisa de ser alimentado. Pela biologia, como é que o embrião passa a se alimentar e a se desenvolver? Através do fenômeno da... Aqui me fugiu o termo técnico, né? Mas é quando o embrião consegue se colar na parede do útero da mulher, e ali ele passa a receber os alimentos que vêm do organismo da sua mãe. Tem um termo técnico. O embrião, ele já está naquele estado em que, depois de 7 dias, ele passa a receber o alimento que vem da mãe, do organismo da mãe, e ele vai se desenvolvendo. Como é que vamos crescer na fé se a gente não alimenta esse embrião da fé com a palavra de Deus? Não é à toa que São Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: a fé vem pela escuta. A fé vem pela escuta da palavra de Deus, pela meditação da palavra de Deus. Terceiro, crescemos neste dom da fé quando aprendemos a crer com a fé da igreja. Por isso que para nós católicos, aquela história que muitos já contaram e ainda contam não serve. Eu sou católico, eu sou uma pessoa de fé, eu só não participo da igreja. Essa história não funciona para quem quer ser um cristão robusto, amadurecido na sua fé cada vez mais. Por quê? Porque é a igreja, nossa mãe e mestra da fé, que Jesus deixou neste mundo como um sacramento do seu reino. Ela não é o reino de Deus, e nem pode ser confundida com o reino de Deus. Ela é sinal do reino de Deus, porque é a igreja que nos ensina a crer e em que devemos crer. Nós estamos aí, domingo que vem, com a festa de Cristo Rei do Universo, terminando mais um ano da igreja.
No outro domingo já vai ser um ano novo para nós, com o tempo do advento. E o ano da igreja é chamado de ano litúrgico. É tudo aquilo que a igreja celebra, tudo aquilo que a igreja comemora, vivencia, medita, professa ao longo de um ano inteiro. E o ano litúrgico se faz em 3 ciclos, A, B e C. A cada 3 anos esse ciclo se renova. Se o católico se dispõe a viver a vida da igreja numa profunda comunhão com a igreja, se o católico busca acompanhar o ano litúrgico, aquilo que a igreja celebra, aquilo que a igreja vivencia a cada dia, suas festas, suas comemorações, a memória dos santos, os mistérios da vida de Cristo, a liturgia da palavra que nos oferece a cada missa, um banquete da palavra de Deus, leituras do Antigo Testamento, salmos, leituras do Novo Testamento e o Evangelho sobretudo. Mesmo que você não possa vir na igreja todos os dias, mas você pode acompanhar a caminhada da igreja na sua casa, aquilo que a igreja celebra. Os meios de comunicação católicos estão aí para nos ajudar a viver a nossa fé na companhia da igreja. Olha aí um caminho maravilhoso de amadurecimento na nossa fé, né? Através da nossa vida de oração, pela meditação da palavra de Deus e aprendendo a crer com a fé da igreja, caminhando com a igreja. Interessante que na parábola, quando o rei foi prestar conta com seus empregados, e aqueles empregados que fizeram render os bens que o patrão lhe confiou, o patrão, que era rei, ficou tão feliz que confiou até mais a eles. Aqui na parábola, segundo a versão de São Lucas, o que fez render 10 vezes mais aquelas 100 moedas de prata, o patrão ficou tão feliz que confiou 10 governos de suas cidades para aquele servo. O que fez render 5 vezes mais aquelas 100 moedas de prata, recebeu do patrão 5 governos de outras cidades. É assim que acontece, hein? Na matemática de Deus, quanto mais a gente gasta os dons que Ele nos confiou no serviço ao seu reino, mais as graças de Deus se multiplicam na nossa vida. Quanto mais você se gastar pelo reino de Deus, quanto mais você se gastar pela salvação dos seus irmãos, quanto mais você se gastar pela sua fé, mais as graças de Deus vão se multiplicar na sua vida. Agora o servo preguiçoso, que devolveu as 100 moedas para o seu patrão, sem multiplicar nada, recebeu esse castigo severo, né? Foi excluído da presença do patrão e jogado fora, e ainda foi chamado de servo mau e preguiçoso. Você não participará do meu reino, e até o pouco que eu te confiei, eu vou tirar de você e dar a outro. É isso. O cristão preguiçoso, o cristão que não reza, o cristão que não busca se aprofundar na sua fé, vai pouco a pouco perdendo até a pouca fé que tinha, porque se a fé não cresce, ela morre em nossos corações. Supliquemos essa graça a Jesus hoje, diante deste evangelho, né? Que Jesus faça cada vez mais desabrochar em nós esse crescimento na fé,
para que sejamos servos bons e fiéis dos dons que Ele nos concedeu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.